Meus irmãos, a paz seja Jesus. A palavra de Deus nos diz assim no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Porém disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, virás a glória de Deus? Essa história que nós acabamos de ler agora, a ressurreição de Lázaro, talvez tenha sido esse o maior milagre de Jesus. Jesus, ele operou grandes milagres. Nós sabemos e vemos nos evangelhos os milagres de cura, de libertação. Mas a ressurreição de Lázaro, embora não tenha sido a única ressurreição, ele tinha ressuscitado alguém que acabara de morrer, a filha de Jairo. Ele tinha ressuscitado um jovem de uma mulher viúva, filho de uma mulher viúva, que provavelmente tinha morrido no dia anterior. Mas Lázaro tinha alguns ingredientes de dificuldade. Ao olhar humano, poderia fazer com que parecesse ser impossível de fato a ressurreição daquele homem. O primeiro grande detalhe é que já havia 4 dias que ele tinha morrido. E o tempo já tinha passado, então não se tratava apenas de um defunto, mas um defunto em avançado estágio de decomposição. E com isso Jesus ele vai até ali, naquele local, no túmulo. Ele pergunta onde foi que puseram o corpo e levam ele até lá. E quando chega lá, questionavam, diziam: olha, ele curou um cego, ele fez um cego enxergar, não poderia ter curado Lázaro para que ele não morresse? Mas Jesus ele estava cumprindo uma agenda, e era a agenda do Pai. Mas quando ele chega até ali, ele dá uma ordem: tirai a pedra. E Marta, na mesma hora, ela fala para Jesus: olha, Senhor, já cheira mal, já se passaram 4 dias. E Jesus prontamente responde: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Eles tiram a pedra, Jesus glorifica o Pai, porque o Pai o ouviu, não porque não ouviria, o Pai sempre escutou ele, e ele diz isso, mas para que a multidão percebesse que ele era um enviado do próprio Deus. E ele clama em grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto ele sai ainda enrolado, com faixas, o rosto envolto no lençol, e aí ele manda tirar aquilo dali dele, e o milagre ele se dá. Nós poderíamos atentar para vários detalhes desse texto, mas eu quero ressaltar alguns. É um texto muito rico. Quando Jesus diz tirai a pedra, ele poderia tirar a pedra. Talvez essa fosse a parte mais fácil, porque ressuscitar o morto, né? Se ele falasse assim: olha, eu tiro a pedra e vocês ressuscitam o morto, não seria possível. Existem 2 princípios ali quando ele diz tirar a pedra. O primeiro é que tem coisas que Deus não irá fazer porque nós podemos fazer, ainda que demande de nós esforço. Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós vemos que todo grande milagre que o Senhor Jesus operou e que Deus realizou no meio do seu povo foi uma ação conjunta entre Deus e o homem. O homem clamava, o homem buscava, se humilhava, se posicionava, se santificava, e Deus operava o milagre. A glória sempre será dele, porque o milagre é ele quem faz. Não estou dizendo do esforço humano, de forma alguma. Eu estou falando da obediência. E nesse caso aqui, no mínimo, eles deveriam obedecer a Jesus, e obedeceram. Porque obedecer também é um ato de fé. E ele diz: tirai a pedra. E esse é o primeiro princípio. Existem coisas que nós podemos fazer, e uma delas é nos posicionar, é buscar, é pagar um preço. O outro princípio é que aquilo que nós podemos fazer, nós suportamos. Não está além da nossa capacidade humana. A Bíblia ela possui um princípio: que não nos sobreveio provação humana que não possamos suportar. Em outras palavras, Deus só nos prova até onde nós conseguimos aguentar. Porque Ele nos prova, mas Ele mesmo nos dá o escape. Isso também diz a palavra. Tirai a pedra. Foi uma ordem que Jesus deu. Ela argumenta: olha, já fazem 4 dias, cheira mal, já passou o tempo. E às vezes realmente o cenário é um cenário de dificuldade, onde tudo piorou. Ah, Senhor, se tu tivesse restaurado em 2018, Senhor, em 2018, olha, no final de 2018 estava perfeito, Senhor. Estava perfeito. O repúdio tinha diminuído. A OM tinha se afastado. Ainda éramos casados no cartório. Estava perfeito. Ele ainda estava em casa, ela ainda não tinha saído. Estava fácil. Agora já se passaram 4 dias e já cheira mal. Se cheira mal é porque tem algo podre lá dentro, o pecado já está lá dentro. Ainda que não seja visível, já cheira mal, todo mundo sabe, eu sei. O pecado já começa a exalar, já há podridão, já há decomposição, ou seja, as coisas já não são mais como eram. A pessoa já não é mais a mesma pessoa, está irreconhecível. Marta, ela evidencia para Jesus todas as impossibilidades, tudo aquilo que dificultava, que impedia com que esse fato se desse, que era a ressurreição. E ele diz para ela: eu não te tenho dito que se creres,
verás a glória de Deus. Meus irmãos, nós temos escutado a mesma promessa do Senhor Jesus. É uma promessa que é feita para o nosso coração praticamente diariamente, que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E Jesus, ele manda remover a pedra, ele remove a pedra e Jesus grita em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então aqui fica uma observação: se ele não chamasse Lázaro e só dissesse sai para fora, ou defunto venha para fora, o morto reviva, eu creio que os mortos daquela localidade, próximos àquele túmulo, todos eles sairiam dos seus túmulos, porque a palavra de Deus, ela exerce um poder. E naquele momento Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. O defunto sai, com as mãos e os pés ligados com faixa, o rosto envolto no lençol. A morte sai, a vida entra, o espírito volta para dentro do corpo. Porém, existem ali ainda os traços da morte. Os lençóis, as faixas, o corpo envolto. Muitas das vezes ele já faz um caminho de volta, mas ainda está ali. Algumas evidências, algumas bagagens, algumas coisas que demonstram o estado que ele estava, mas que ele não está mais. E outro ponto interessante é que a ressurreição, ela não se deu à vista de todos. Quando Lázaro sai, todos veem Lázaro ali vivo, né, vivinho da silva, o milagre já tinha acontecido. O milagre se deu dentro do túmulo. A palavra de Jesus, ela realizou o milagre se deu de dentro para fora. Nós, às vezes, queremos enxergar o milagre. Queremos ver a síndrome de Naamã. A gente quer ver efeitos especiais, queremos ver coisas grandiosas, coisas miraculosas. E às vezes Deus, ele opera de uma maneira tão simples, de dentro para fora. No de repente ele opera, ele muda, ele transforma, ele faz com que a morte saia e os nossos olhos nem contemplam. Quando nós olhamos e contemplamos, pronto, o milagre já aconteceu. Já está ali, pronto, realmente pronto. Ele acabou a boa obra. Tiraram as faixas dele, se maravilharam com aquele grande milagre. E ficou provado que aquele homem não era simplesmente um homem. Ficou provado que ali estava um homem, mas que também estava Deus. Eu acho que todos ali se indagavam, dizendo: quem é este? Quem é este? Lembra da pergunta que foi feita pelos discípulos no mar da Galileia, quando Jesus, ele acalma o vento e a tempestade? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que o vento e o mar lhe obedecem. O Deus que tem domínio sobre a natureza. O Deus que expulsou uma legião de demônios de um endemoniado e os demônios imploraram para entrar numa manada de porcos. É o Deus que tem poder no mundo espiritual sobre os demônios e potestades. O Deus que chegou ali naquele vilarejo e chegou junto àquele túmulo e proferiu uma ordem e o homem que estava morto reviveu. É o Deus que tem poder sobre a morte e a vida. Quem é este? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que falou com Moisés quando questionado: quem és tu? Quem eu direi que me envia a eles para que eles sejam livres do Egito? E ele respondeu: eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. Um Deus que abre mares, um Deus que faz secar rios, cair muralhas, dizima exércitos, fecha a boca dos leões, neutraliza o poder do fogo. Como esse Deus não pode transformar um coração? Como esse Deus não pode afastar o pecado, a prostituição, o adultério? Como esse Deus não pode libertar, quebrar uma corrente, uma cadeia, um cativeiro de aprisionamento da alma? Ele pode, ele é o mesmo Jesus. Tirai a pedra, essa é a nossa parte. Nós podemos suportar. E o milagre, se creres, verás a glória de Deus.